Tem muita gente por aí que acha que encontrou a verdade só porque segue os preceitos do judaísmo. Mishnah, Guemará, Cabalá, Talmud. Seguidores de judaísmo, tenham uma surpresa. Agora, os seguidores do judaísmo convencional não aceitam o testemunho de Yeshua, mas imagine isso. Lá dentro das terras de Israel tem tantos judeus aceitando o testemunho de Yeshua atualmente. Por que será que os judeus dizem que Yeshua era maldito, mas uma minoria consegue enxergar que não era? A maioria só aceita duas referências humanas, Moshe e Rambam. Na prática, Rambam é a única verdadeira coluna do judaísmo atual. E por ser o judaísmo messiânico um filhote bastardo do judaísmo convencional, o judaísmo messiânico acaba também por tabela aceitando Rambam e apregoando coisas que ele ensinou, como essa coisa de 613 mandamentos. Mas hoje vamos aprender, dentro da ótica messiânica original, o que representa o nome de Rambam. O que Rambam pensava sobre Yeshua HaMashiach? Moshe ben Maimon, conhecido pela sigla Rambam, foi um judeu nascido fora de Israel. Nasceu na Espanha e nunca colocou os pés em Jerusalém. Nasceu na atual Espanha e morreu no Egito. Ele não acreditava que Yeshua fosse o Mashiach prometido na Torá. E mais, quando a gente estuda tudo que Rambam disse, ele acreditava que Yeshua era um inimigo de Israel. Ele começou a se sobressair a partir de uma obra escrita chamada Mishneh Torah. E nesse Mishneh Torah, Rambam afirma que não tem como Yeshua ser o Mashiach prometido na Torá. E segundo suas próprias palavras, Yeshua era o Messias fracassado que fez com que os judeus fossem mortos e exilados e que mudou a Torá e levou o mundo a adorar um Deus falso. Palavras de Rambam. E Rambam também disse o seguinte: Yeshua, na opinião dele, foi um dos maiores inimigos de Israel e um dos maiores fora da lei do mundo. Nas palavras de Rambam, Yeshua era um impostor que tentava imitar a religião judaica, e ele também acreditava que Yeshua era o falso ungido mencionado no livro de Daniel, no qual estaria dito que ele se exaltaria, tropeçaria e faria com que Israel fosse morto, ia dispersar e humilhar os remanescentes de Israel e mudar a Torá. Esse é o homem que muitos judeus messiânicos, inclusive, consideram um iluminado. Para Maimônides, ou Rambam, que é a mesma pessoa, Yeshua HaMashiach era apenas um impostor que tentava imitar a religião judaica. Sobre Yeshua e Paulo, Rambam disse: eles modelaram a religião deles com base na nossa, para se glorificarem e para satisfazer a fantasia de que são de alguma forma semelhantes a nós. E como se não bastasse tantos absurdos, Rambam ainda lançou uma imprecação. Literalmente amaldiçoou Yeshua, disse que os ossos de Yeshua seriam transformados em pó e que o nome dele seria esquecido. Claro, isso numa linguagem figurada porque Rambam viveu na Terra muito depois que Yeshua tinha morrido. Mas como ele não era profeta, nada disso aconteceu. O nome de Yeshua está mais forte do que nunca. Para enxergar tanta vilania num homem como Yeshua HaMashiach, tem que ser alguém que na prática não entendeu nada a respeito do que significa a Torá. Rambam criou essa coisa de 613 mandamentos. Se você parar para pensar nisso, mas parar para pensar com profundidade mesmo, você vai ver que essa classificação é um erro. Essa relação de 613 mandamentos é uma relação mista, com mandamentos para homens e mulheres. E pela visão de Rambam, ninguém jamais vai conseguir guardar todos os mandamentos, pois um homem não pode guardar mandamento para mulher e vice-versa. Isso cria um precedente fixo no pensamento religioso para se dizer que ninguém nunca, jamais será capaz de guardar todos os mandamentos. Porém, quando se fala em mandamentos, falamos de Torá. E nas palavras do próprio Yeshua, Torá não é isso que chamam de Torá. Torá não é o Humash, Pentateuco. Torá não é a junção de Shulchan Aruch, Guemará, Mishnah, Talmud, Cabalá, Zohar. Não. Torá, nas palavras de Yeshua, é Aseret HaDevarim, as 10 declarações que Yah deu a Moisés no Sinai. Torá é aquilo que está nas tábuas de pedra. E essas 10 coisas que Yah declarou a Moisés
servem tanto para homem quanto para mulher. Então, espiritualmente falando, é possível, sim, que uma pessoa guarde o mandamento todo. A Torá toda, porque a Torá para Yeshua é a Seret HaDevarim, que o mundo chama de 10 mandamentos, sendo que não são 10 mandamentos realmente, porque nas 10 declarações de Yah, se você somar direitinho, dá mais de 10 ordenanças. Torá para Yeshua é apenas o que está nas 2 tábuas de pedra. Lembra quando o jovem rico perguntou a Yeshua: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele apenas disse: guarda os mandamentos. E em seguida ele citou a Seret HaDevarim: não matar, não adulterar, honrar pai e mãe. Torá para Yeshua é isso. Se Torá para Yeshua é isso, Torá é isso. Yaakov, que o cristianismo renomeou como Tiago, escreveu o seguinte na chamada Epístola de Tiago: quem guarda a Torá toda, mas tropeça em um único ponto, se torna culpado por todos os pontos. Porque aquele que disse não adultere, também disse não mate. Yaakov, como primeiro líder messiânico da congregação no primeiro século, em Jerusalém, ele reforçou o que Yeshua disse e que os 12 diziam. Torá é a Seret HaDevarim, as 10 declarações que Yah deu a Moisés no Sinai. E ele disse: se você não adultera, mas mata, você se torna transgressor da Torá como um todo, da mesma forma. Em seu texto, ele chama as 10 coisas do Sinai de Torá. Por que Yaakov fala assim? Porque Torá é a Seret HaDevarim. Yeshua chamou as 10 coisas de Torá, Paulo chamou as 10 coisas de Torá, Yaakov chamou as 10 coisas de Torá. Conclusão: messianicamente falando, Torá é aquilo que Yah entregou a Moisés no Sinai. O resto é interpretação religiosa. E quem caminha com Deus eterno não tem religião. Tem gente que gosta de usar essa expressão no judaísmo messiânico. Não, porque a verdadeira religião que o Eterno deu é o judaísmo messiânico. Já tem gente que fala um pouco diferente. Não, a verdadeira religião dada pelo Eterno é o judaísmo bíblico. O pessoal usa essas expressões, que eu já ouvi. Mas, na verdade, quem anda com Deus eterno não tem religião. Ele apenas tem a verdade. Ele está caminhando com a verdade que foi entregue pelos discípulos. Rambam falou de acordo com o que ele pensava, porque ele nem convivia com o povo de Israel. Ele era um judeu de família árabe, por assim dizer, que nasceu dentro da Espanha e morreu dentro do Egito. Se a gente for pensar realmente em coisas em termos de sábio do povo judeu, Gamaliel foi realmente muito mais sábio do que Maimônides, e Gamaliel deveria sim ser a referência. E nenhum judeu leva isso em conta. De acordo com o texto de Atos, Gamaliel reconheceu que o caminho messiânico poderia ser algo de Deus. É por isso que muitos judeus não consideram Gamaliel. No próprio texto de Atos, Gamaliel repreendeu o pessoal que estava perseguindo o caminho do Salvador e disse: se isso aí for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Gamaliel foi sábio, sim, e a sabedoria dele o permitiu enxergar isso. Mas os criadores do atual judaísmo preferiram elevar ao posto de sábio um homem que não só desconsiderou totalmente Yeshua, como nem nunca viveu dentro de Israel, nunca pisou em Jerusalém e não entendia como funcionava realmente o caminho messiânico. E mais, essa obra dele intitulada Mishneh Torah foi escrita no século XII. Antes do ano de 1158, nenhum seguidor de judaísmo enxergava que a Torá é feita de 613 ordenanças. Isso é uma tentativa de limitar Yah Tsevaot, o Deus ilimitado. Aí você vai pensar assim: 613 ordenanças não vai limitar Deus, não? Limita sim. O nosso Deus, inclusive em hebraico, é chamado de Ein Sof. É aquele que não tem limite, não tem limitação. 613 ordenanças limita ele. Tanto limita que o judeu que segue esse preceito de 613 ordenanças, que acha que não está limitado, ele faz coisas que a Torá não endossa. Como não pode apertar o botão do elevador durante o Shabat. Alguns judeus antigos dizem que os gentios foram criados para serem servos de judeus. A simples mentalidade que foi formada de lá para cá, com tudo isso que eles pensam e acreditam, já limitou o legado do Deus eterno perante eles mesmos. Se não tivesse limitado, eles não praticariam nem pensariam tais coisas, e muitos judeus antigos nem iam achar realmente que eram superiores, humanamente superiores aos gentios. E muitos antigos realmente se achavam humanamente superiores aos gentios.
Inclusive tem uma obra, um escrito judaico chamado Tanya. O escritor do Tanya, ele faz uma referência como se a alma do judeu fosse superior à alma do gentio. Não conhece o Tanya? Vai pesquisar mais um pouco. Rambam era apenas um judeu marroquino que nasceu na Espanha, morreu no Egito, nunca pisou em Jerusalém, e mesmo assim conseguiram colocar ele no topo do judaísmo. Por quê? Porque ele disse as coisas que o pessoal queria ouvir. Quando você fala o que o outro quer ouvir, a pessoa te coloca no pedestal. Ah, mas essa fala sua está menosprezando o sábio judeu? Não. Gamaliel foi um verdadeiro sábio. Hillel e Gamaliel foram sábios. Não estou desprezando a sabedoria judaica, mas Rambam foi mais um que se confundiu, assim como Shimon Bar Yochai. Mas isso é assunto para outra explanação. Claro, isso não é uma competição de quem é mais sábio ou não, mas em termos de Torá, Gamaliel vence Rambam de 10-0. E não se esqueça que Shaul Hachalia, Paulo, foi discípulo de Gamaliel,